As mãos dele escorregaram entre os tornozelos amarrados dela e, por um suspiro congelado, ficou perto demais. Perto demais. E ela arfou por entre os dentes cerrados. Não. Isso é proibido. Collie Maddox não respondeu de imediato. Os dedos do rancheiro eram ásperos, queimados de sol, firmes como os de um homem acostumado a segurar rédeas e consertar porteiras quebradas. Ainda assim, naquele momento, sustentavam uma mulher pendurada de cabeça para baixo num galho de choupo. As saias puxadas pela gravidade, a respiração vindo em rajadas curtas e impotentes. Para qualquer um que estivesse olhando, aquilo parecia errado. Não apenas errado, mas pecaminoso. O sol de verão castigava a planície do Arizona. Poeira suspensa no ar como um fôlego contido. A irmã Amélia que balançava levemente, as cordas mordendo seus tornozelos, o mundo reduzido à dor, ao calor e ao estranho parado perto demais sob ela. O aperto dele se intensificou, o corpo dela deu um solavanco. Ela gritou de novo, mais baixo desta vez, pânico misturado com vergonha. A voz saiu em fragmentos curtos. Por favor, não. O maxilar de Collie se contraiu. De onde ele estava, qualquer um poderia acreditar que ele havia parado para encarar, para demorar, para fazer algo indizível sob o pretexto de um resgate. Era assim que pareceria. Era assim que o reverendo Silas Crowe queria que parecesse. Momentos antes, o pregador declarara a punição justa, uma lição para qualquer mulher que ousasse desafiar a autoridade sagrada. O povo da cidade recuara. Até o delegado desviara o olhar. Agora só restava o rancheiro. Um homem sem colarinho, sem escritura, sem direito de estar ali. A voz de Amélia tremeu outra vez, mais suave, crua de medo. Aquele lugar é proibido. Proibido pela igreja, proibido pelos votos que ela fizera antes de entender o que a obediência realmente custava. Proibido por um homem que ordenara que ela fosse pendurada como um aviso sob o céu do deserto. Collie mudou a base dos pés, as botas rangendo na terra. As mãos se ajustaram, deslizando, pressionando, encontrando equilíbrio onde não havia. Para Amélia, parecia uma violação prestes a acontecer. Para os observadores invisíveis nas árvores e janelas, só podia ser interpretado de um jeito. Um rancheiro sozinho com uma mulher indefesa, um toque proibido e uma linha prestes a ser cruzada. A respiração dela falhou quando a corda rangeu lá em cima. Ela apertou os olhos, preparando-se não para a dor, mas para a desonra. Collie finalmente falou, a voz baixa, controlada, sem nada da fome que o momento parecia prometer. Fique quieta. A ordem só aprofundou o mal-entendido. Ele estava salvando-a ou se aproveitando do único momento em que ninguém ousaria interrompê-lo. A poeira girou, a corda esticou, e naquele único instante perigoso antes da faca aparecer e antes de a verdade vir à tona, uma pergunta queimou mais quente que o próprio sol. Se um homem vive se encontrando em momentos assim, mãos onde nunca deveriam estar, corpos confiando nele apesar do medo, você acha que ele ainda é inocente? Ou acha que ele sabe exatamente o que está fazendo? Collie não esperou a poeira baixar. A corda foi cortada. O galho ficou imóvel e a irmã Amélia caiu em seus braços com força suficiente para tirar o fôlego de ambos. Por um segundo, ela ficou pressionada contra o peito dele, saias emaranhadas, coração disparado, sem ter para onde olhar além do rosto dele. Então ele a colocou no chão, firme, mas perto. Perto demais para a aprovação do povo da cidade. Ela tentou ficar em pé e as pernas cederam. Devagar, ele disse. A palavra simples, quase gentil. Para quem observasse de longe, poderia soar como outra coisa. O delegado pigarreou. O reverendo Crowe não disse nada. Sorriu. Collie conhecia aquele sorriso. Era o tipo que esperava os boatos fazerem o trabalho. Ele colocou Amélia em seu cavalo sem cerimônia. Um braço sob os joelhos dela queria dizer outra coisa. Ela estremeceu quando ele a tocou de novo. Não porque doesse, mas porque se lembrava de quão perto as mãos dele haviam estado momentos antes. Você não devia, ela sussurrou, a respiração curta. Eu sei, ele respondeu, já montando na sela. Eles partiram a galope para fora da vista da missão, a poeira atrás deles como uma promessa que não se apagaria. Os choupos rarearam, o ar esfriou perto do rio Santa Cruz, e o mundo pareceu menos apertado, menos vigilante. O rancho de Collie ficava baixo e silencioso. Nada sofisticado, apenas uma varanda,
um catavento e um pedaço de sombra que parecia misericórdia. Ele a carregou para dentro e a colocou na cama, afastando-se tempo suficiente para buscar água e panos limpos. Ela o observou pelo canto do olho. Homens como ele não deveriam ser cuidadosos. Quando ele se ajoelhou para verificar as marcas das cordas, a respiração dela falhou outra vez. O tecido do hábito havia se deslocado durante a cavalgada. Calor e movimento desfazendo o que os votos haviam apertado. Ela se enrijeceu. Ele percebeu. Não estou aqui para isso, disse, sem levantar os olhos. A voz soava cansada, como se tivesse se defendido da mesma acusação a vida inteira. Ele trabalhou rápido, olhos baixos, mãos firmes. Houve um momento em que ela sentiu o ar mudar, quando soube que ele podia ver mais do que ela queria. Ele parou, levantou-se e puxou um cobertor sobre os joelhos dela sem dizer nada. Aquele pequeno gesto a confundiu mais do que o resgate. Assim como o silêncio que se seguiu. Do lado de fora, o catavento rangeu. Em algum lugar distante, um cavalo relinchou. Você não devia ter voltado por mim, ela disse por fim. Eles vão falar. Já estão falando, ele respondeu. E eu não me assusto fácil. Ela o estudou então. Esse rancheiro com poeira nas botas e contenção nas mãos. O tipo de homem que podia fazer um erro parecer uma escolha ou uma escolha parecer um erro. Enquanto os olhos dela pesavam, um pensamento recusou-se a deixá-la descansar. Se ele cruzava linhas com tanta facilidade quando ninguém estava olhando, o que ousaria fazer depois? Quando tivesse certeza de que ninguém o impediria, Cole esperou até a casa ficar silenciosa. Não o tipo de silêncio que significava paz, mas o tipo que significava que alguém finalmente dormia. Amélia permanecia imóvel na cama estreita, a respiração lenta, os cílios pousados sobre a pele ainda ruborizada de sol e medo. Ele ficou na porta mais tempo do que precisava, não observando o corpo dela, mas escutando sinais de dor, de febre, de qualquer coisa que dissesse que ir embora seria um erro. Ela não se mexeu. Foi então que ele fez sua escolha. Cole selou o cavalo sem acender um lampião. A lua dava luz suficiente. Sempre dera. Ele cavalgou de volta em direção à missão com um nó no peito que não se deu ao trabalho de nomear. Homens como ele aprendiam cedo que, quando algo parecia errado, geralmente era. A igreja estava quieta à noite, paredes brancas e sombras longas, parecendo inofensiva do jeito que cobras às vezes parecem. A porta do prédio dos fundos ainda estava trancada, a mesma para a qual o reverendo Crow apontara mais cedo e chamara de proibida. Cole hesitou apenas o tempo de escutar. Um cachorro latiu em algum lugar atrás da capela e então se calou, como se alguém o tivesse chutado ou jogado um pedaço de carne. Ele esperou um fôlego, dois, e então deslizou ao longo da parede onde a luz da lua não alcançava. A fechadura não cedeu fácil. Resistiu. Metal raspando em metal, alto bastante para fazê-lo congelar e pressionar a bochecha contra a madeira. Passos cruzaram o pátio da missão. Lentos e displicentes. Cole não se moveu até que desaparecessem. Então tentou de novo. Mais suave, mais devagar, como se estivesse tirando uma farpa da própria pele. Desta vez, a fechadura finalmente cedeu com um som que pareceu ecoar. Lá dentro, o ar cheirava poeira, papel velho e algo azedo que não tinha lugar num espaço sagrado. Ele não se apressou. Pressa era coisa de homens com medo do que poderiam encontrar. Havia livros-caixas sobre a mesa, e levou um minuto para ele conseguir entendê-los. Nomes escritos com cuidado, datas marcadas, valores somados, como alguém orgulhoso do que estava escondendo. Doações, multas, punições. Nomes de mulheres apareciam mais de uma vez, sempre seguidos de anotações na mesma letra apertada. Correção, disciplina, lição aplicada. Cole engoliu em seco. No canto havia uma caixa com pertences pessoais, uma fita, um sapato gasto, um livro de orações com uma página arrancada. Era isso que proibido significava. Não sagrado, escondido. Ele pegou o que conseguia carregar e deixou o resto exatamente onde estava. Que o pregador se perguntasse quanto havia sido visto. A cavalgada de volta ao rancho pareceu mais longa, não pela distância, mas porque cada resposta vinha acompanhada de outra pergunta. Quando Cole entrou, Amélia estava acordada. Ela não perguntou onde ele tinha estado. Não precisava. Você foi olhar mesmo assim, disse ela, em voz baixa. Ele encontrou o olhar dela.
Alguém precisava. Um cavalo bufou. Em algum ponto rio abaixo, um cachorro latiu e depois se calou. Se você ainda está comigo, este é um bom momento para se acomodar. Talvez tomar um gole de chá ou café e ficar um pouco. Se histórias assim falam com você, considere se inscrever para não perder o que vem a seguir. E me diga algo simples nos comentários. Que horas são aí onde você está agora? E de onde você está ouvindo? Porque a próxima escolha que Collie fizer vai custar tudo a alguém. E eu prometo, esta história está só começando. O reverendo Crow não chegou cavalgando com um sermão. Veio em silêncio. O primeiro sinal foram os cavalos. Collie os ouviu antes de vê-los. Couro rangendo, cascos lentos e medidos, o tipo de aproximação pensada para parecer educada. Amélia sentiu também. Ainda estava trêmula nas pernas, e odiava isso em si mesma. As queimaduras das cordas tinham adormecido e depois voltado a pulsar, como se o corpo lembrasse da árvore. Ela estava dentro da casa, sentada, porque ficar em pé parecia uma aposta arriscada, e os dedos se apertaram no cobertor em volta dos ombros. Ele sabe, disse ela. Collie não perguntou como. Homens como Crow sempre sabiam. 3 cavaleiros pararam pouco antes da cerca. Crow permaneceu montado, mãos repousando com facilidade, o sorriso já no lugar, como se tivesse sido ensaiado. Você devia ter deixado isso quieto, chamou ele. A voz carregava aquela calma que faz o problema soar razoável. Collie deu um passo à frente. Você nunca devia tê-la amarrado. Crow soltou uma risada curta. As pessoas têm ideias quando veem coisas que não deveriam. O delegado se mexeu na cela. Parecia um homem tentando lembrar qual lado ainda estaria de pé amanhã. Não olhou para Amélia. Crow desmontou devagar, os olhos deslizando em direção à casa. Depois voltaram para Collie. Vim buscar o que é meu, disse, e o que você levou. Collie sentiu o peso dos papéis dentro do casaco. Amélia percebeu a mudança nos ombros dele. O jeito de um homem se firmar quando não há saída limpa. O primeiro soco veio rápido, não de Crow, mas do homem atrás dele. Collie recebeu na mandíbula e sentiu o gosto de sangue, quente e metálico. A visão ficou branca por um instante, e ele teve de fincar as botas no chão só para não cair. O segundo homem avançou. Poeira subiu. Alguém bateu com força na cerca. Amélia não gritou. Agarrou o lampião com as 2 mãos, como se pesasse o dobro do normal, e cambaleou até a porta. O braço tremia, e por um segundo pareceu que ela o deixaria cair nos próprios pés. Então ela o arremessou no chão. O vidro se estilhaçou, o óleo se espalhou, e o fogo subiu como se estivesse esperando. O calor empurrou todos para trás, e Amélia cedeu, os joelhos dobrando, a força se esvaindo de uma vez só. Por um momento, ninguém se mexeu. Collie a viu começar a cair. Isso dividiu a atenção dele, e quase o matou. Um punho acertou as costelas dele com força suficiente para arrancar um grunhido, mas ele não se afastou dela. Empurrou o homem para trás com um braço e, com o outro, puxou Amélia para trás de si, como se o corpo dele fosse um muro e ela fosse a única coisa que importava. O sorriso de Crow desapareceu. É isso que acontece quando mulheres esquecem o seu lugar, rosnou ele. Amélia ergueu o queixo, a voz firme. Não. Isso é o que acontece quando homens se escondem atrás de Deus. Collie avançou. Jogou o ombro contra Crow, derrubando-o no chão, o chapéu do pregador rolando pela terra. O delegado hesitou. Então viu Crow caído, poeira no colarinho santo. E algo no rosto do delegado mudou. Ele cuspiu para o lado, os olhos fixos no rosto inchado de Crow. Eu não me meti nisso, murmurou. Ele não sacou a arma. Recuou o cavalo, como se tivesse decidido que não queria ser lembrado por aquilo. Quando tudo acabou, Crow estava no chão, respirando com dificuldade, poeira no colarinho, uma das faces inchando rápido. Collie também respirava com esforço, e o lado doía onde o punho havia atingido. Os homens que vieram com Crow recuaram, de repente inseguros sobre para quem realmente trabalhavam. Collie ficou de pé diante dele. Isso acaba agora. Crow riu uma vez, seco e amargo. Você acha que a cidade vai acreditar em você? Amélia enfiou a mão no casaco de Collie e puxou o livro-caixa. Vai, disse ela. Porque eles já suspeitam. A noite voltou a ficar silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que espera consequências.
Um dos homens finalmente agarrou Crow pelo braço e o arrastou de volta em direção à cela. Enquanto era levado, Crow virou a cabeça o suficiente para olhar para Collie e sorrir outra vez. Se você acha que isso acabou, disse em voz baixa, não faz ideia do que estou disposto a queimar. E ali, sob as estrelas, com fumaça no ar e a verdade finalmente exposta, Collie teve de se fazer uma pergunta. O que Crow destruiria a seguir, agora que não tinha mais nada a perder? O sol nasceu devagar na manhã seguinte, uma luz pálida se espalhando pelo rancho como se tivesse cuidado para não perturbar o que acontecerá na noite anterior. Crow tinha ido embora. E junto com ele, o medo que vivia nas paredes da missão. Amélie estava na varanda, os pés descalços sobre a madeira aquecida, observando o rio correr como sempre, constante e indiferente à vergonha humana. Pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem se encolher. Collie encostava-se ao poste, uma caneca de café na mão, em silêncio. Ele pousou o café, tirou o velho casaco desbotado de sol e o colocou sobre os ombros dela sem fazer alarde. Depois caminhou até a cerca danificada na briga, pegou a ripa solta e começou a consertá-la, quieto e constante. Algumas coisas não precisavam de palavras. Você não me salvou, disse ela por fim. Só me impediu de ser silenciada. Ele assentiu uma única vez. Normalmente isso já basta. Ela tinha uma escolha agora. Voltar para um lugar que usava regras para esconder crueldade ou dar um passo para uma vida em que fé significava manter-se ereta, não abaixar a cabeça. Amélie escolheu ficar, não como uma irmã presa pelo medo, mas como uma mulher aprendendo quem era quando ninguém dizia onde ela pertencia. A cidade falaria. Sempre falava. Mas, desta vez, também lembraria. Lembraria do pregador que chamava algo de proibido e usava essa palavra para manter os outros cegos. Lembraria do rancheiro que resolveu olhar mesmo assim, não por imprudência, mas por estar disposto a encarar o que os outros evitavam. Às vezes, o que é certo parece errado à primeira vista. Às vezes, a mão que se estende parece culpada antes de parecer corajosa. Essa é a lição aqui. Não sobre escândalo, nem sobre boatos, mas sobre o que acontece quando alguém se recusa a desviar o olhar. Todos nós temos momentos assim. Uma linha que nos dizem para não cruzar. Uma verdade que somos advertidos a não tocar. E, às vezes, a parte mais difícil não é o perigo. É a forma como as pessoas vão olhar para você depois, como se fazer a coisa certa tivesse tido o motivo errado. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Quando você vê algo que parece proibido, você recua ou olha mais de perto? E quando alguém estende a mão no meio da confusão, você julga a mão ou a intenção por trás dela? Se esta história fez você parar, nem que seja por um segundo, toque no botão de curtir. Isso ajuda mais do que você imagina. E se você gosta de histórias que permanecem e fazem perguntas reais, considere se inscrever para continuar ouvindo com a gente. Conte nos comentários qual parte mais ficou com você. Foi o momento de dúvida ou a escolha que veio depois? Porque, no fim, isso nunca foi só sobre um rancheiro ou um pregador. Foi sobre uma coragem imperfeita e o poder silencioso de escolher ver a verdade, mesmo quando todos ao redor dizem para você não olhar.